mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Escolas estão mudando o Dia das Mães para um novo conceito, para receber a família nas escolas. E a gente vê a importância dessa nova mudança. E o porquê dessa nova mudança? Porque quando a gente fala do termo mãe, a gente sabe a importância do que é uma mãe. Uma mãe é uma bênção na vida de qualquer filho. A gente sabe que nem todas as pessoas elas agem na mesma perspectiva que deveria agir como mãe. Mas o que é que a gente observa hoje? Nós observamos que a cada dia que passa, hoje, existem outras pessoas assumindo o papel de mãe. Então essas determinadas pessoas que a gente gostaria de homenagear hoje, não são apenas aquelas mães. Então eu gostaria de pedir licença a todas as mães e expressar os nossos sentimentos, a nossa gratidão, a nossa admiração aos pais que desempenham a função de mãe, aos avós que desempenham a função de mãe, e muitas vezes não só os parentes que ficam com os filhos de mães que porventura não se faz presente entre a gente. Algumas são escolhas de deixar seus próprios filhos com outras pessoas, e esses pais, esses familiares, eles terminam assumindo o papel de mãe. Então assim, hoje a gente abre um espaço para as mães. A gente sabe que o dia de domingo é voltado para as mães, mas mesmo assim a gente deixa claro a importância dessas outras pessoas que estão cuidando dos filhos de alguém e que desempenham essa função de mãe, que recebe a bênção, a bênção de uma força espiritual, a bênção de algo de poder maior, para poder cuidar de um filho que não foi gerado por você. Então assim, hoje não é um momento apenas das mães, é um momento de todos aqueles que cuidam de alguém que desempenha a função de mãe. É isso que eu gostaria de deixar claro nesse momento, porque a justificativa de fazer o evento das mães, a gente sabe que a gente termina ferido, até mesmo no momento que a gente vai entregar um convite para algumas pessoas e que o convite deixa bem claro, entregue a sua mãe. Então, no momento que você tem o direcionamento daquele convite, para onde foi que ele foi aquela pessoa que eu considerei, então aquela pessoa é minha mãe. Né? Não importa se ela entregou um filho, se ela entregou um irmão, não importa se entregou uma avó, então aquela pessoa, Deus abençoa e derrama sobre aquela pessoa o poder de uma mãe para poder cuidar daquela determinada pessoa que porventura a sua mãe não se faz presente ou no mundo espiritual ou algumas pessoas estão físicas, mas infelizmente não cuida dos filhos como deveria. E a gente, enquanto escola, a gente tem uma preocupação muito grande. A gente sabe que é muito difícil vocês doarem os filhos de vocês para uma escola, e muitas vezes o olhar dos pais, o olhar de vocês para com a gente, o olhar do cuidado para com a escola, às vezes a gente fala, a gente quer pedir desculpa aqui a vocês, porque todas as vezes que nós tentamos fazer algo que nós falhamos, vocês podem ter certeza que a equipe CMA, ela todas as vezes foi tentando acertar. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente é falha, porque é muito difícil você lidar com mais de 500 pessoas. Nós temos hoje no ano, chegando próximo de 600 mães. Então assim, são muitas expectativas. E eu sei que vocês compreendem isso, porque muitas vezes você enquanto mãe, você enquanto pai, você enquanto pessoa que cuida de alguém com a mesma função que o pai, às vezes a gente falha. A gente falha enquanto mãe. E não é que a gente falha porque a gente quer falhar. A gente falha na tentativa de acertar. E nós, enquanto escola também, a gente muitas vezes falha, mas a nossa falha é na tentativa de acertar. Então assim, a gente pede desculpa, mas vocês podem ter certeza
vezes que nós erramos foi tentando acertar. A gente sabe que muitas vezes os nossos filhos, eles não conseguem compreender os nossos ensinamentos. Todos os pais, eles guardam muito em si uma determinada frase que eu gosto muito, que as mães dizem assim: um dia você vai entender. E às vezes leva anos para que os filhos consigam compreender o quanto às vezes a gente diz. Quantas vezes a gente diz: um dia você vai entender. Mas você pode ter certeza que esse dia chega, e quando esse dia chegar, você pode ter certeza que você fez o que estava ao seu alcance e foi a melhor forma que você lutou para atingir o seu objetivo. Muitas vezes não somos reconhecidos. Quando os filhos não reconhecem o que as mães fazem pelos seus filhos, né? Às vezes leva vida, mas a gente sabe que existe essa bênção e essa sensação. Não existe uma sensação mais gratificante para um pai, para uma mãe, do que você ter a certeza que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, assim, a gente pode considerar que nós falhamos no momento em que você poderia ter feito algo maior e que você não fez. Mas eu tenho certeza que todos vocês fazem todos os dias o que está ao alcance de vocês. O que pode ser pouco para alguém, mas para você é muito. Para você é o bastante que você está lutando todos os dias, se doando, se sacrificando pelos seus filhos. Então, assim, a gente sabe que nem sempre esse reconhecimento ele chega de imediato, né? Nem sempre. Quantos filhos de hoje, a gente percebe hoje dentro da escola que muitos filhos são ingratos com os pais. Muitos filhos querem que os pais dêem determinadas coisas que a gente sabe que nem sempre é possível. No mundo da globalização hoje, criar um filho é difícil, porque você não está brigando apenas com os seus ensinamentos enquanto pai, enquanto mãe. Você está brigando com os ensinamentos que o mundo está oferecendo. E o que o mundo está oferecendo nem sempre é compreensível pelo adolescente, que aquilo não é o melhor caminho. Então, muitas vezes, ele vai pelo caminho mais fácil, acreditando que esse caminho mais fácil seria o caminho que vai trazer algo que seria favorável, algo confortável para o futuro. E muitas vezes os nossos filhos se perdem, e não se perdem por falta de conselho, não se perdem por falta de ensinamento, não se perdem por falta de um professor. Quantas vezes um professor ele desempenhou a função de um pai dentro de uma sala de aula, ele desempenha a função de um psicólogo na sala de aula, e muitas vezes ele não é reconhecido. O filho, muitas vezes, o que é que ele diz? Ele diz para você e diz para a gente. Ele diz: já vem com a mesma ladainha, já vem com essa mesma chatice. Então, quando eles dizem isso para a gente sabe que muitas vezes eles também disseram isso para vocês. Que às vezes a gente é chato, a gente é repetitivo, mas por que será que a gente repete tanto? A gente repete tanto porque a gente sabe que aquela repetição é a tentativa de acertar, é a tentativa do caminho certo, é saber que no fim você pode descansar em paz, sabendo que seu filho já consegue andar com as suas próprias pernas, porque não tem nada mais gratificante para um pai que perceber que seu filho já consegue viver sem você. Isso é gratificante, porque você sabe que ele já consegue andar, ele já consegue escolher, fazer escolhas certas. Então ele não precisa mais de você. Você só precisa ter a certeza que você deu tudo que poderia dar e que você está consciente que o seu filho está no caminho do bem. Isso é gratificante para qualquer pai. E esses ensinamentos, eles não vêm aleatório. Eles vêm na tarefa árdua de todos os dias, da insistência desse discurso repetitivo, das vezes que a gente foi colocado como chato, mas que era necessário ser chato naquele determinado momento. Porque o pai que tenta agradar o filho a todos os momentos, você pode ter certeza, no futuro
preciso que a gente diga não na hora de dizer não. É preciso não dar determinadas coisas, um objeto a um determinado filho, porque muitas vezes a gente sabe que a gente até poderia dar, a gente às vezes tem o poder de dar esse filho, mas o que é que acontece? Existe um momento que é preciso dizer não, porque muitas vezes o não é a base de fortalecimento para que amanhã esse seu filho se torne uma pessoa melhor. Porque quando ele passa a vida inteira recebendo sim dentro de casa, a sociedade não vai dizer sim a ele a todos os momentos. A sociedade agora vai dizer o não. E nem sempre ele vai conseguir absorver o não, porque passou a vida inteira recebendo sim. Então é preciso que a gente, hora ou outra, a gente diga não. Porque muitas vezes o não ensina muito mais do que o sim. Porque por mais que a gente saiba que doa no pai, doa na mãe, dizer um não, quantas vezes a gente se isola, a gente chora sozinho, tendo a certeza que você está fazendo a coisa certa, mas ali foi sangrando para que você pudesse tirar algo que você queria, pela questão emocional você queria dar, mas você sabe que não é o caminho certo. Naquele momento, você precisava dizer um não. Então assim, a gente não precisa se culpar enquanto pai, enquanto mãe. A gente só precisa, a gente sabe quando você está fazendo o melhor para o seu filho. Então a gente não precisa se culpar, não precisa se sentir mal por aquilo que você acredita. E eu ainda afirmo, por ser de uma geração que já estou chegando quase aos 50 anos, então eu sou de uma geração de ontem, né? Somos de uma geração um pouco mais vivida, com experiência, com ensinamentos de pais, que a maior parte eram pessoas analfabetas e que souberam educar seus filhos e que fizeram com que a gente hoje possa estar aqui. E nem sempre hoje o conhecimento da globalização, o conhecimento formal que está dentro de uma escola, os livros que estão à disposição para que as pessoas possam ler e possam dizer que darão ensinamento aos filhos, você sabe que nada disso é válido. Porque se existisse esse conhecimento de um livro que alguém escreveu, para que pudesse dizer como deveria agir diante de um filho, não existia filhos imperfeitos, então não seriam perfeitos. Então a gente erra muitas vezes, erra na tentativa de acertar. E que não existe um manual, não existe um vizinho criou o filho dele, sabe a sua verdade, cada um sabe a sua dor, e cada um sabe de onde veio e para onde quer ir. Então não existe espelho do outro, existe o nosso espelho, existe a nossa realidade, existe até onde eu posso ir. Se o vizinho consegue ir um pouco mais à frente, então vou para ele que conseguir ir, porque eu só posso ir até aqui. Eu só posso ir até aqui. Então a gente precisa deixar claro para os nossos filhos até onde eu posso ir. Mas aonde eu fui foi com todo o amor que eu podia dar. E não foi apenas uma tentativa. Foi sangrando muitas vezes nessas tentativas. E que muitas vezes a gente sofre, mas vocês podem ter certeza, vale a pena lutar pelos nossos filhos. Porque é muito triste a gente estar dentro de uma escola, principalmente eu como coordenador pedagógico, é muito triste quando a gente recebe uma mãe e ela diz assim, eu não sei mais o que é que eu faço. Eu acho que no momento que você nunca chegue para uma escola e diga assim, eu não sei mais o que é que eu tenho que fazer. Peça proteção divina, ore, vá na igreja, porque existe um caminho. Mas nunca diga que não existe, que você não sabe mais o que fazer. Essa semana eu fiquei muito triste porque uma mãe disse que ia tirar o filho da escola e a única preocupação, gente, da mãe era o Bolsa Família. Momento algum ela disse, nego, eu estou triste porque meu filho está saindo da escola. Nego, eu percebo que ele não está indo pelo caminho do bem. Não. A única preocupação de todos os discursos era a tentativa
que ela não seria prejudicada no Bolsa Família. E aí eu disse, eu não posso te dar essa certeza. A única pessoa que pode dar essa certeza é a assistência social. Porque se amanhã precisar da frequência do seu filho, infelizmente a escola não pode fornecer. Mas ela não veio pensando na tristeza do seu filho parar de estudar. Era apenas um Bolsa Família. Isso é triste, gente, porque a gente percebe que essa mãe se cansou. Essa mãe desistiu. E essa desistência, ela não acontece raramente. Ela acontece constantemente. Então a gente tem turmas da igreja. Vocês estão vendo aqui todos aqueles painéis que a gente colocou ali. A gente pediu os filhos de vocês que enviassem as fotos para a gente. E a gente percebe que as turmas em que menos as fotos foram enviadas foram as turmas da igreja. Então nós tivemos turmas que tem 40 alunos, tiveram 10 fotos. Então você observa que o que isso significa? Isso significa que alguém está desistindo no meio do caminho, que alguém está deixando de seguir. Então a gente sabe que existe momentos na vida da gente que a gente precisa se dar uma pausa. A gente não pode julgar o outro porque o outro desistiu. Porque você não sabe o que foi que aconteceu com o outro que fez com que o outro desistisse. Mas você precisa ter a certeza que eu desisti porque eu não tinha mais forças para lutar. Mas isso, depois que você já lutou de todas as suas forças, você já pediu proteção divina e você está cansado, mas você pode ter certeza que Deus vai te dar um caminho, mesmo quando você achar que não existe mais caminho. Mas não desistam nunca dos seus filhos, porque eles só têm vocês. Um certo dia, faz alguns meses, eu fui para o velório de um amigo não, da mãe de um amigo meu, e ele disse assim: Nego, eu já tinha perdido minha mãe. A mãe dele tinha Alzheimer e ela já não conhecia mais ele. E hoje, eu estou perdendo minha mãe, porque ela tem Alzheimer e ela está esquecendo das coisas. Ela não esqueceu ainda da gente, mas ela já esqueceu de muita coisa. Então, uma vez eu vi uma palestra do Padre Fábio Milero e ele disse o seguinte: achei perfeito quando ele disse: você pode até não saber, ela pode até não saber quem você é, mas você sabe quem ela é. E hoje eu jamais vou desistir da minha mãe, mesmo ela com essa doença, mesmo cada dia ela passando por problemas e ela esquecendo, ela não lembra mais se que ela comeu meio-dia. Então ela pergunta muitas vezes a pai, ela diz o seguinte: eu comi, não? E aí o pai diz: comeu, não comeu. Então assim, é triste, mas você pode ter certeza que vale a pena lutar pelos nossos filhos, vale a pena lutar pelos nossos pais, porque é esse o ensinamento que a gente deixa para os nossos filhos. É ele saber que você já fez tudo que estava ao seu alcance pelos seus filhos, pelos seus pais. E amanhã a gente sabe que a gente vai envelhecer e a gente precisa que alguém cuide da gente. E a gente precisa que esse olhar, ele se materialize no exemplo. Porque sem o exemplo, nada vai para frente. Ele só vai perceber
que ele deve cuidar de você, porque ele vai perceber que você cuidou do Pai, do seu amor. Então hoje é o cuidar. Então assim, eu fico triste, eu peço desculpa a vocês por ter que trazer essa reflexão, mas é preciso que a gente deixe claro o quanto é importante amar os nossos filhos. Muitas vezes os filhos não se percebem o quanto a gente ama. É importante a gente dizer aos nossos filhos o quanto a gente ama, o quanto a gente se doa, o quanto a gente é capaz de fazer qualquer coisa por eles. Hoje, quando eu fui fazer esse evento, quando eu fui organizar junto com o Selma e todos os demais professores, eu tive um cuidado de trazer uma palavra de reflexão para vocês. Eu todas as palavras que eu muito inquieto com algumas mães, esse ano foi o ano que mais a gente recebeu, nós precisamos. Não é isso? Não é porque eu tenho meu filho autista, não é meu filho que eu tenho o déficit. Só para lembrar vocês, o nosso papel de mãe é muito importante na vida das nossas meninas e meninos. Eu estou dando uma de psicóloga às vezes na escola e eu ouço cada fala da nossa menina muito doído dos nossos meninos também. E aí o que é que eu percebo? Eu percebo que atrás de um bem maior, trabalho para você, meu filho, trabalho tanto por você, meu filho. E por aí nós estamos esquecendo um pouco dos nossos filhos e das nossas meninas. E aí tem a internet, que está cada vez mais avançando. A gente pensa que ele está estudando, mas ele está na internet, buscando coisas que a gente nem sabe o que é que está por trás daquela tela. Só que aquela tela, ela está fazendo um mal enorme nas nossas famílias. Eu escuto as nossas meninas e às vezes é um pouquinho só de atenção que ela quer a mais. É um abracinho só que ela quer da mãe. É só perguntar, minha filha, como foi o seu dia hoje? O que aconteceu de diferente na sala de aula hoje? Você fez uma prova? Eu acho que está faltando esse olhar. Não só nas meninas, nos meninos também. Outra coisa que a gente percebe é que nas reuniões de pais, quando uma mãe falta, não pense que sua filha não ficou triste, ficou sim. Não pense que sua filha não notou sim, que você não veio. Que o trabalho é mais importante do que ele. Aonde já se viu o trabalho ser mais importante do que o nosso filho ou nossa filha? E as nossas filhas estão tão carentes de um abraço de mãe. Os nossos filhos estão tão carentes de um abraço de mãe que vocês não têm noção. Antigamente, a escola tinha outro patamar. As crianças só pensavam em correr, se divertir, pular e por aí vai. Hoje em dia, já não é assim. Já chega a menina de manhã, 7h20. Estou com ansiedade, tia, posso ir embora? Estou me sentindo mal, tia, posso ir embora? E você sempre conversa com essa criança 2 minutos. 2 minutos. Você já percebe que ela está só com saudade do colo da mãe. Ela está só com saudade do abraço do pai. E tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Porque 300 alunos que a gente tem pela manhã, a maioria deles está precisando de um abraço. E às vezes você nem percebe. Diz assim, meu filho é bonzinho, está lá quietinho. Não é por aí. O quietinho é o que está fazendo medo. A quietinha é o que está fazendo medo. Então, pessoal,
aproveitando a fala de Diego, Linda vai falar bastante. Eu espero que desse evento que a gente fez hoje, uma palavrinha nossa fique plantada no coração de vocês. Que nossas crianças estão precisando disso. E aí eu já vou agradecer, né? Muito obrigada pela presença de todos. Realmente eu imaginei que não ia ter tanta mãe, mas graças a Deus vieram todos. Desde já, meu muito obrigada. Assim, que eu fui pega de surpresa, mas eu disse, é bom a gente falar do que Deus faz e do que Deus fez na minha vida. Tudo quanto eu vou falar não foi por acaso, mas foi o que Deus fez. E se Deus fez na minha, Ele pode fazer na sua, como eu sei que Ele já tem feito. Eu não quero me estender muito, mas eu quero falar de uma forma simples, mas que vocês possam compreender. Porque essa tarde, para ela acontecer, antes de ela vir se materializar, o Senhor colocou no coração de algumas pessoas o desejo para ela se tornar real. Usou a mão de muitas pessoas para realizar isso, porque por trás desse momento existe um objetivo maior, que é Deus se fazer presente nas nossas vidas, para que a gente compreenda que não estamos só nessa caminhada, mas que em todo o tempo Ele está conosco. Neste momento eu vou louvar Quirino e eu gostaria que agora você pudesse pegar na mão de quem está ao seu lado. Você vai lembrar da sua trajetória, de quando você era criança e o seu pai e a sua mãe cuidou de você. Você vai lembrar das lutas do seu pai e da sua mãe, para que hoje você pudesse estar aqui, sendo a mãe homenageada dessa tarde, o pai, a tia, o avô, a avó, o irmão, a irmã, porque nós sabemos que o papel é para muitos. E você vai lembrar que você é mãe e da sua trajetória nessa caminhada como mãe. Você vai fechar seus olhos e você vai lembrar que nessa caminhada você não está, você não esteve e não continuará só, porque em todo momento a mão de Deus está conosco. Amém? E assim eu convido você a fechar seus olhos e lembrar, enquanto você ouve a letra desse hino, desse louvor, e que ela possa falar de uma maneira muito especial ao seu coração. Você
sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Digo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Em toda a trajetória de você, em toda a sua caminhada, desde quando você teve seu filho, sempre foi a mão de Deus? Os obstáculos. Mas para mim não se estender tanto, um dos pontos que eu queria falar, que foi um dos pontos que eu mais tive contato esse ano com a mãe, foi sobre o novo na vida do filho, a mudança de escola. Hoje, esse ano foi um ano assim que muitas mães ficaram inquietas. Meu filho vai para o CMA. O CMA é a escola para criança grande, para adolescente. Meu filho é pequeno, não tem malícia, ainda não tem compreensão sobre alguns assuntos. E lá ele vai se deparar com a realidade que não é a dele. E aí o que é que aconteceu nessa caminhada? Muitas mães se blindaram e blindaram seus filhos. A gente blinda porque eu estou aqui como filha, como mãe, como professora, né? E como psicopedagoga. A gente se blinda, a gente se protege e quer proteger ele. Só que a partir do momento que a gente coloca nossos filhos numa caixinha e dá aquela super proteção, o que é que acontece? Ele fica sem imunidade. Ou seja, tudo vai frustrar ele. Sabe por quê? Porque ele veio com um ideal, mas ele precisa conhecer o real. E o real, para o filho da gente conhecer, não é por meio dos nossos olhos, é a vivência dele. Ele precisa ser mordido por uma formiga para saber que não vai colocar a mão no formigueiro. Ele precisa ouvir um insulto do colega para ele saber se defender e dizer: não, eu quero respeito. Mas se você for a mãe que só protege, que só vai lá e diz: olha, não insulte meu filho, não, que arranca o formigueiro do lugar, que tirou o espinho, como é que seu filho vai conhecer? Como é que ele vai entender que o mundo real, ele não é o ideal? Vocês concordam nisso? O ideal é o que eu e você almejam, mas o real é o que eu e você vivenciamos. E nesse mundo real que nós vivenciamos, vai ter pedra grande, pedra pequena, mas que eu vou ter que saber lidar. E muitas coisas vocês passaram, pais, mães. Pense aí na sua trajetória na faculdade, quem foi para a faculdade. Ou pense sua trajetória na vida da agricultura, trabalhando na roça dia e noite. Você aprendeu com o pai dizendo ou com você vivenciando? Você aprendeu a arrancar o feijão com o pai dizendo somente como arrancava ou arrancando? Nós aprendemos vivendo. Nós aprendemos vivendo. Certa vez, eu passei um tempo em São Paulo, morei lá 9 anos, e meu pai tem um ditado que ele costumava dizer, porque ele morou muito tempo em São Paulo, diz assim: São Paulo é terra onde o filho chora e mãe não vê. Mas eu chorei, mas eu aprendi que lá era terra onde o filho chorava e mãe não via, vivendo. Fui pra lá e quantas vezes chorei, e pra minha mãe não
eu chorei só. Quantas vezes eu não passei por coisas que realmente eu não entendi o significado do filho chora e mãe não vê, porque a gente quer proteger nossos pais também quando eles têm uma certa maturidade. Mas eu precisei viver. E aí, quando eu voltei, tem uma palavra que dói, filho, eu pelo menos não gostava de ouvir essa palavra. Eu não falei, eu não disse. Quando eu voltei, meu pai não perdeu a oportunidade. Eu não disse para você que não fosse, que não seria fácil, mas eu disse, pai, hoje eu aprendi, mas eu precisei experimentar. Bom é, e a palavra de Deus também traz, que nós venhamos aprender com a lição dos nossos pais. Sabe por quê, filhos? É bom a gente aprender com a lição do pai, porque onde o pai chorou, você não vai chorar. A palavra de Deus dá esse exemplo. Ele diz que bom é quando você aprende com o exemplo do outro, porque você não vai passar por aquela dor. Mas, se você não aprender com o exemplo do outro, infelizmente você vai aprender passando pela dor. E tem uns que suportam e outros se frustram, né? Tem uns. Mas o que eu quero dizer, pai e mãe, uma palavra que eu trago hoje é de encorajamento. Não blinde seu filho de não viver o mundo real, mas apresente verdadeiramente esse mundo real para ele. Apresente, diga o que é que ele vai encontrar lá, diga o que é que vai acontecer, o que é que vai estar esperando ele. Prepare ele para esse mundo real, mas encoraje. Na palavra de e toda hora eu trago um pouquinho assim mais breve, existe uma história de um jovem chamado Josué. Ele perdeu a mãe e perdeu o pai. E quem criou Josué foram os pais de Moisés. E Josué, não sei se alguém sabe, ele foi sucessor de Moisés. Ou seja, do Moisés morreu, Josué ficou no lugar. E aí o Senhor, antes de Josué morrer, o Senhor falou, Moisés, vá lá em Josué e diga a ele que eu o escolhi, mas que ele se esforce e tenha bom ânimo. Moisés, ele não chegou para Josué e disse, ó Josué, você não vai encontrar problema, vai ser tudo maravilha, agora você vai ser colocado como rei e vai só triunfar. Não. Moisés falou, grande vai ser a caminhada e os obstáculos também, mas esforça-te, tem bom ânimo, anima porque Deus é contigo. É essa palavra que nós temos que ter quando o nosso filho vai encontrar o novo, a nova escola, o novo professor, o novo amigo, a nova casa, a nova cidade. Eu não sei que mudança vai acontecer na vida dele, mas você, pai e mãe, tem a responsabilidade de dizer assim, olha, esforça-te, tem bom ânimo, vai dar certo. Eu sou aquela que ora por você e vou estar intercedendo que Deus, que ouve oração, vai estar te guardando e te livrando. Tem melhor coisa do que um filho saber que no dia de prova a mãe está em casa orando? Quem faz isso? Algumas levantaram a mão. Quem no dia que diz, hoje é prova do meu filho, ora, fica em casa intercedendo. Deus, traga a memória dele os assuntos. Senhor, faz ele lembrar o que estudou. Deus, tira tudo que embaraça a visão dele. É necessário orar. Eu tenho sempre essa palavra para minha filha. Quando ela pega a prova de glória, olhe para a prova, viu que está difícil, olha, Senhor, me traga a lembrança de tudo. Me dê discernimento, sabedoria para fazer a prova. E eu também oro. Algo poderoso que mãe tem. E aqui na Bíblia eu até pontuei algumas mulheres, algumas, porque são muitas, mas algumas que Deus escolheu e revelou a ela o propósito da vida do filho dela. Você já perguntou para Deus,
qual é o propósito da sua vida e qual é o propósito da vida do seu filho? Ou vocês acreditam que nós só nascemos, crescemos e morremos? Porque eu não acredito que a vida se resume nisso. Nascer, crescer e morrer. Existe um propósito. Eu vou dizer aqui com exatidão para os professores. Existe um propósito, ensinar aquele que tem dificuldade, mostrar o que é o mundo através das letras. Isso é um chamado e não é qualquer um não. A alfabetização é um negócio difícil, não é qualquer um. Então o professor tem a chamada. Mas e o pai? Tem chamada? Tem. E aí nós precisamos entender qual é o propósito de Deus na vida dos nossos filhos. O Senhor chamou Sara, chamou Ana, chamou Joquebede, chamou Isabel e chamou Maria. A todas elas, o Senhor revelou que elas iriam gerar filhos. E falou mais, para cada uma delas, o Senhor prometeu fazer dele pessoas grandes nessa terra. E no caminho, ou seja, é lado a lado. Eu faço, digo o que tenho que fazer, mas antes de eu dizer, meus filhos veem o que eu estou fazendo. Os nossos são imitação nossa. Então, existe sim a oportunidade da gente corrigir onde erramos. Existe sim a vitória em meio ao fracasso. Sabe por quê? Existe um Deus que é especialista em mudar cenário. Se por acaso hoje o contexto da sua casa está um contexto que você olha e diz, eu não sei o que fazer. Eu sou mãe e não sei mais como lidar com meu filho. Porque penso uma palavra que dói na alma. É um pai, uma mãe dizer que chegou ao ponto de não entender mais o que fazer com seu filho. Mas eu quero te dizer que se você chegou a esse ponto e você buscar em Deus, Ele te dará sabedoria e discernimento para você vencer esse obstáculo. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, a palavra do Senhor diz que são herança de Deus. Herança é algo valioso. Então, nossos filhos são herança. E filhos, a palavra de Deus também traz algo que diz assim, está lá nos mandamentos. Quem conhece dos filhos que estão aqui, os 10 mandamentos? Alguém conhece? Uns conhecem, outros não. Então, tem um mandamento que ele diz assim, honra teu pai e tua mãe. Esse honrar teu pai e tua mãe, é sua mãe dizer assim, não saia. E você entender e não sair. Sabe por quê? Tem uma bênção. Deus diz que se você obedecer a Ele, no mandamento que Ele te ordena, Ele tem um presente para você em sua vida. Quem aqui gosta de presente? Eita, ninguém. Ninguém gosta de presente. Gosta, né? Então, eu gosto de presente. E é muito bom você ser presenteado. E aí Deus diz assim, ó. Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ter longos anos de vida. E aí, ao contrário disso, é o quê? Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai viver ao ponto de cuidar, porque é promessa de Deus que você vai ter muitos anos de vida. Mas também, se nós não formos obedientes, vem as consequências. Porque existe um versículo que diz assim, ó, de que se queixa o homem? Está em Provérbios. De que é que se queixa o homem? Dos seus próprios erros. Fazemos o que queremos e aí depois pensamos, eita, o que foi que eu fiz? Erramos porque fazemos do nosso jeito. Então, nós nos queixamos dos nossos próprios erros. Mas há um tempo que eu acho que agora ele se tornou urgente. E aí é um dos pontos que traz aqui, que é bom quando se fala dessa forma, mas há um perigo entre essa fala. Eu sou a melhor amiga da minha filha.
Eu sou o melhor amigo do meu filho. Pai e mãe precisam ser amigos sim, mas pai e mãe é pai e mãe. E pai e mãe veio com uma missão. Está em Provérbios capítulo 19 e no capítulo 22 que diz que o pai é quem corrige, o pai é quem usa a vara, ou seja, o pai que dá o castigo. Mas se eu for só o melhor amigo, só a melhor amiga, e aí sabe o que é que tem um perigo nisso, melhor amigo, melhor amiga? É que o melhor amigo e a melhor amiga, eles se tornam muitas das vezes porque tudo eles dizem. Ai, amiga, eu queria fazer, tá, amiga, faz. Ah, amiga, eu queria, minha mãe não queria deixar não, mas eu tô, então faz. Amigas, quando na adolescência a gente toma muita amizade com aquela que diz sim toda hora. Mas antes de ser a amiga, seja a mãe e o pai. Um pai e uma mãe que vai, por meio do amor, corrigir. O melhor exemplo de amor que traz a correção é de Jesus. Porque Jesus, em todo momento, ele corrige. E aí, na palavra de Deus, ele diz assim: eu corrijo os que amam. Se ele corrige os que amam, isso é valioso. Pensa quando eu vou para o culto, que a palavra vem de encontro comigo e dizer: Deus, eu fiz algo. E aí eu digo: olha que bom, Deus está me vendo, está me corrigindo, então ele me ama. Então o pai que ama, ele corrige. O pai não só diz sim, o pai não só diz não. E quando eu corrijo, eu ponho limites, eu estou preparando ele para o mundo real. Eu estou dizendo para ele: olha, nem sempre vai ser como você quer. Nem sempre vai acontecer o que você quer. Então, bom é que você aprenda dentro de casa que as frustrações, elas são reais. Mas não deixe seu filho idealizar um mundo perfeito, que ele pode tudo. Porque em um momento, ele vai se deparar com alguma situação e vai dizer: minha mãe, meu pai não me preparou para esse momento. E agora eu não sei lidar. Então seja amor, seja amigo, seja aquele que é admiração em todas as horas, mas seja o papel primordial que Deus te deu. Seja mãe. E ser mãe é uma dádiva. E mais que isso, ser mãe é cheio de surpresas. Tem dias que você está se sentindo a melhor mãe do mundo, mas tem dias que a gente se sente a pior mãe. Acha que fracassou em alguma coisa, acha que errou, acha que está fazendo tudo errado. Tem dias que nós nos sentimos péssimas, porque é normal do ser humano. Então, mais que isso, não pense no problema, mas pense que aquele que fez de você algo importante na vida de alguém, como uma pessoa capaz de vencer. E quem nos garante isso é a palavra de Deus. Então, sejam exemplo, sejam amor, sejam respeito, sejam acolhimento. Selma falou de algo muito importante aqui. Às vezes o filho consegue expressar para o professor, para a diretora, a ausência que ela está sentindo, e não consegue expressar para a mãe. Porque às vezes a gente em casa, a gente só sabe brigar. Você já fez isso? Eu sou uma mãe que eu brigo muito. Então às vezes a gente tem que nos policiar. Entender que há um tempo determinado. E o acolhimento nos lares, na família, é essencial para que esse momento de crise que está tendo, esse pico de ansiedade, ela se afaste. Entendemos isso, nós sabemos qual é o nosso papel.
E mais que isso, entenda que seus filhos precisam estar inseridos, mas que eles tenham entendimento do que ele vai encontrar. Não brinde ele, não brinde ele, não diga só sim para ele, mas peça ao Senhor sabedoria para lidar com as circunstâncias que há de vir. Eu vou puxar só um corinho e eu gostaria que você cantasse ele para você. É bem conhecido. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante de reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais rápido que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você cantou bem baixinho, seu coração não ouviu não. Agora você vai cantar, declarando para você que você é. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais rápido que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, qualquer coisa que queira te fazer cair, você diga: eu sou uma raridade, eu sou uma pedra preciosa, que aos olhos do Senhor vale muito, e eu não vou parar, porque Deus vai continuar sustentando eu e a minha casa. Amém? Assim eu agradeço a minha comunidade. Você sorri, não esquecerá. Não importa como ela é, e nem importa de onde. Não importa a cor nem a rede, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de nada, e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, explica no colo e ensina a
passarem a frente, né? Próximo item, né? Gente, é muito importante, né, em tudo que o ser humano for fazer, colocar Jesus em primeiro lugar. Hoje é cafonice falar de Jesus. Muitas empresas, muitos lugares proíbem pronunciar o nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus que existe uma escola em Agostinho que dá total liberdade de falar no nome de Jesus. Porque não há outro nome em cima do céu, embaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos, se não for por Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O mundo deveria estar melhor, porque se proíbem falar no nome de Jesus e não está. Não estou falando de religião, estou falando do amor do Senhor Jesus por cada um de nós. E Ele não tem escolha, Ele ama a todos. Por isso que Ele pagou um preço tão alto na cruz. E quando Deus escolheu Maria para ser bem-aventurada entre as mulheres, era porque Deus sabia da missão e achou em Maria graça, uma mulher capacitada para levar Jesus. Então, nesse momento, vou fazer uma breve oração no nome de Jesus Cristo. Todos nós temos problemas e dificuldades. E se nós, muitas vezes, formos procurar a solução, muitas vezes nós não vamos encontrar. Mas Jesus soluciona. Jesus preenche o vazio. Jesus preenche a alma. Se você for desabafar com uma pessoa todos os dias, vai ter hora que aquela pessoa vai dizer: eu não suporto mais, não aguento mais, além dos problemas, tenho que ouvir. Mas Jesus é diferente. Ele está 24 horas à sua disposição. E não tem hora. Qualquer hora Ele está pronto a ouvir. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Aqui reunidos para comemorar os dias das mães. Deus, nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos dê força, Senhor Jesus, para saber que só nós podemos vencer se o Senhor estiver na nossa direção. Deus, abençoe as mães aqui presentes. Todas têm problema, todos nós temos dificuldade. Mas sabemos, Jesus, que tu podes entrar e solucionar, resolver, dar força. Eu te peço a tua bênção sobre as mães, os filhos, sobre essa escola, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa e nos livra de todos os males. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os líderes de turma, né? Então, os professores aqui, e a gente vai fazer um sorteio para as mães. Mas antes, eu gostaria imensamente de parabenizar a todas as mães aqui que estão presentes, aquelas que estão fazendo e fazem o papel de mãe. E a cada ano que a escola faz um evento para homenagear as mães, eu que estou aqui nessa escola há 30 anos, o tempo passa, mas cada momento deixa uma marca importante. E hoje testemunhei fatos, várias coisas aqui que nos tocam realmente. E o que a gente pede como professor e principalmente como escola é que vocês, mães responsáveis, que tenham essa missão imensa junto conosco para a ascensão dos seus filhos na sociedade.
E essa ascensão ela só se dá com a representatividade de vocês conosco. Sozinhos, o caminhar é mais difícil, mas somado com vocês, a gente pode criar dias melhores na educação e dias melhores para os seus filhos. Então, peço que Deus imensamente abençoe cada uma e cada um de vocês aqui presente, para que dias melhores possam nutrir nossa vida. Sexto ano A. Professora Elma e o professor Milton, se estiverem aqui, por gentileza, venham aqui, por favor.